Em Jó 14, encontramos a alma ferida de um homem que já experimentou o auge da dor. Com voz embargada, ele reflete sobre a fragilidade da vida. O homem nasce como uma flor e murcha. Ele diz com uma tristeza que ecoa pelos séculos. Cada palavra carrega o peso de suas perdas, e a sua esperança é uma sombra distante, quase inalcançável. Jó não esconde sua angústia, perguntando: há esperança para uma árvore, mas para o homem, onde está? Sua dor é universal, tocando profundamente aqueles que já se perguntaram se a vida tem um propósito em meio ao sofrimento. Mas mesmo em meio às trevas, Jó ainda olha para o céu buscando uma resposta, um sinal de que sua aflição não será em vão. Mas antes de continuar, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens. E fique comigo até o final, porque há uma palavra de Deus para você. O homem, nascido da mulher, vive pouco tempo e passa por muitas dificuldades. Floresce como uma flor e murcha. Foge como uma sombra e não permanece. A vida passa muito rápido. Um dia destes, meu filho Bernardo nasceu e já vai completar 1 ano. Eu lembro com riqueza de detalhes o dia do seu nascimento. Eu e Carol acordamos de madrugada para ir ao hospital. Fomos, aguardamos cerca de 1 hora até preenchermos a ficha e Carol estar pronta. O parto não levou mais que 15 minutos, foi muito rápido. Por volta das 7 horas da manhã eu estava com ele dormindo em meus braços. E lá se vai quase 1 ano. Como Jó diz, a vida passa muito rápido, num piscar de olhos. É um conto ligeiro. E é exatamente por ser curta que eu e você precisamos viver de forma intencional, com propósito. Não há tempo para perder, literalmente. Desde que converti a Jesus, entreguei minha vida a Ele, rapidamente, no primeiro ano de conversão, eu senti que era chamado para pregar o Evangelho. E desde os 15 anos de idade, esse tem sido o meu objetivo principal, tornar Jesus conhecido de forma cada vez melhor. Isso tem me feito ganhar muito tempo. Quando eu olho para a vida de homens como Billy Graham, George Whitefield, John Wesley, eu percebo neles uma chama por pregar o Evangelho, um empenho, uma dedicação que se vê em poucas pessoas. E por que isso? Porque a vida é curta. Nós não podemos nos deslumbrar com essa vida curta e passageira a ponto de perder a eternidade de vista. Moisés é para mim um dos grandes exemplos nisso. Sim, porque no Salmo 90, 12, ele faz uma das orações mais inspiradoras da Bíblia Sagrada e ele diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Moisés quer viver bem cada dia, para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus, meu irmão, minha irmã. Descubra-se em Deus. Deixe o Senhor lhe dizer para que Ele criou e viva para isso. Infelizmente, há muitos cristãos que não conseguem ter essa clareza ou que não acham que isso seja necessário. Para ajudar, eu escrevi o e-book Descobrindo o Propósito de Deus para a Sua Vida. Ele é um guia completo. Nele eu compartilho a minha própria história, a história de outros homens e mulheres de Deus que certamente vão lhe ajudar a ter clareza nesse sentido. Eu vou deixar o link na descrição caso você queira mais informações sobre ele. Mas saiba, viver para a glória de Deus é viver a melhor versão dessa vida. Quem pode extrair algo puro da impureza? Ninguém. Os dias do homem estão determinados. Tu decretaste o número de seus meses e estabeleceste limites que ele não pode ultrapassar. Por isso, desvia dele o teu olhar e deixa-o até que ele cumpra o seu tempo, como trabalhador contratado. Jó tem consciência de que é um pecador. Ele não nega isso. No versículo 4, ele diz: quem pode extrair algo puro da impureza? Porque os seus amigos o acusam constantemente de pecado
E Jó diz que não pecou, digamos assim, a ponto de que toda aquela tragédia tenha sobrevindo sobre ele. Mas ele não nega que é um pecador. Ele tem clareza sobre ele. E é muito importante essa atitude de Jó, porque relacionamento com Deus, meu irmão, minha irmã, não se trata de ser perfeito. Não se trata de fazer tudo corretamente. Nós precisamos da graça. Nós somos salvos pela graça. Nos meus primeiros anos de conversão, nos meus 7 primeiros anos de conversão, digamos assim, essa era uma das minhas maiores batalhas. Eu queria ser perfeito, para impressionar as pessoas, para impressionar a Deus. E nesse tempo eu percebo que eu era muito fariseu. Embora eu desse fruto e tivesse atitudes sinceras, mas essa coisa de querer justificar a mim mesmo, de querer ter um desempenho cristão perfeito, não faz parte do que o Senhor Deus espera para nós. Mas uma vez que eu entendi o que significa crer, acreditar, receber a graça, ser justificado pela fé, a minha vida ficou muito mais leve. Eu finalmente entendi o que significa descansar em Cristo. Eu pude entender como o Senhor Jesus é o nosso sábado. E pude entender melhor o que está escrito em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Eu e você não precisamos ficar tentando impressionar a Deus com o nosso desempenho cristão, digamos assim. Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E isso passa por receber a graça, pela fé. Abraão foi justificado pela fé, lembra? Ele não foi justificado pelo que ele fez. Ele foi justificado pelo que ele creu. E é isso que o Senhor Deus espera de mim e de você. Existe esperança para a árvore, se for cortada, ainda se renovará, e seus novos brotos não deixarão de aparecer. Para Jó, enquanto uma árvore cortada tem esperança de brotar, o homem enfrenta o mistério da morte. Ele não sabia o que aconteceria depois disso. A planta, como ele mesmo diz, ainda que ao cheiro das águas, ela tornaria a ter vida. O homem, após a morte, Jó não conseguia ter clareza sobre o que viria depois. Importante dizer que em seus dias, Jó não tinha clareza sobre o que aconteceria, porque a questão da vida após a morte é esclarecida pelo Senhor Jesus no Novo Testamento. De uma forma ou de outra, a vida é recheada de muitas incertezas. Muitas coisas que nós não sabemos. Há quem diga que na vida há mais perguntas do que respostas. Nós somos limitados, meu irmão. Nós somos limitados pelo tempo, pelo espaço, pelo conhecimento. Ou seja, não adianta viver ansioso ou ansiosa por coisa alguma, como disse o Senhor Jesus. Muitas ansiedades tentam dominar a nossa alma, tentam nos afligir de alguma forma todos os dias, mas não compensa. É melhor que eu e você sigamos o que está escrito em Colossenses capítulo 3, versículo 2. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. A toda hora, essa vida ela vai lhe apresentar alguma demanda diferente. Algo novo, alguma necessidade, algum sentimento, enfim, algo. Mas nós precisamos manter o nosso foco nas coisas do alto. Precisamos viver por aquilo que não se vê. Porque aquilo que se vê é temporário, mas o que se vê é eterno. Encha a sua mente, o seu pensamento, a sua alma com as coisas do alto. E você vai poder desfrutar da paz que excede todo o entendimento. Quando um homem morre, acaso o tornará a viver? Durante todos os dias do meu árduo labor esperarei pela minha dispensa. Jó vê a morte como um esconderijo temporário da ira de Deus. Perceba que no versículo 13 ele diz: quem dera me escondesses na sepultura e me ocultastes até passar a tua ira.
Ele espera que na morte a ira de Deus não o acompanhe. Ele espera que na morte ele descanse. Mas a nova aliança em Jesus revela a morte como um começo, não como um fim. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, o Senhor Jesus diz o seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. O Senhor Jesus, ele transforma o túmulo em uma porta para a eternidade. O Senhor Jesus dá uma nova perspectiva à morte. Ele a apresenta para aqueles que estão nele, para aqueles que nele creem, como uma porta para uma vida onde não há mais dor, nem choro, nem clamor algum, ao passo que apresenta também a morte como uma porta para a pior desolação que o ser humano já pôde ouvir ou ser capaz de conceber em sua mente: o inferno. De toda forma, o Senhor Jesus destruiu a morte, como está escrito em 1 Coríntios. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? A morte não é mais senhor. A morte agora é serva. A morte agora não dá ordens, a morte agora é ordenada. O Senhor Jesus venceu a morte para dar a mim e a você uma nova esperança. Chamarás e eu te responderei. Terás anelo pela criatura que as tuas mãos fizeram. Por certo contarás então os meus passos, mas não tomarás conhecimento do meu pecado. Minhas faltas serão encerradas num saco. Tu esconderás a minha iniquidade. O grande desejo de Jó é ser chamado à presença de Deus. Ele anseia por redenção. O grande desejo dele, ao longo de todo o livro, é estar diante do Senhor. É ser perdoado. Perdão é recomeço, meu irmão, minha irmã. Nós temos uma oportunidade incrível em Jesus. Incrível. O pecado causa um estrago gigante em nossas vidas. Imensurável. As pessoas que vivem se deliciando ou tendo prazer no pecado, elas não fazem ideia do estrago que o pecado causa na vida, ainda aqui nessa terra, porque o diabo cegou o seu entendimento. Mas uma vez que nós somos perdoados, justificados pelo Senhor Jesus, nós recebemos um presente. Fomos agraciados com uma nova vida, um recomeço. E em Gálatas capítulo 2, versículo 16, o apóstolo Paulo aprofunda em muito esse conceito, dizendo o seguinte: sabendo contudo que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé. Em Cristo, uma vez que nós cremos, confessamos ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós recomeçamos a vida. Somos justificados. E não importa quais tenham sido os nossos erros, nós somos perdoados. Podemos recomeçar uma nova vida, justificados mediante a fé. Obviamente que muitas vezes a sociedade ela não acredita nesse recomeço, que o ser humano possa mudar de verdade. Mas sim, Jesus muda sim, como diz o hino. Cristo cura sim. Ele cura o perdido, ele cura o doente de alma. O Senhor Jesus restaura o ser humano em sua integralidade. Aquilo que estava perdido, o Senhor Jesus pode restaurar. Ele é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas. Mas assim como as montanhas desmoronam e caem, e as rochas são removidas do seu lugar, assim como as águas desgastam as pedras e as torrentes arrastam o solo, assim destróis a esperança do homem. Vences o homem para sempre, e ele se vai. Desfiguras o seu rosto e o mandas embora. Se seus filhos são honrados, ele nada sabe. Se são humilhados, ele não os reconhece. Sente apenas a dor do seu próprio corpo e pranteia, apenas por si mesmo. Mais uma vez, Jó reconhece que Deus é soberano e faz o que ele quiser. Ele faz o que ele quiser. Jó enxerga que Deus é soberano mesmo na destruição, no caos. Vences o homem para sempre. Deus é soberano. Isso significa que ele está no controle. Ele está no trono.
Ele rege todas as coisas. Embora nem todas as coisas sejam ordenadas por Ele, todas elas são sim permissão dele. Mas Ele sabe porque as permite. De toda forma, em todo caso, as suas escolhas e decisões são as melhores. Deus controla a vida e a morte, a bonança e o caos. Em suas mãos estão a vida e a morte. Ele é o princípio e o fim. Ele está no trono. Porque nesse ponto é muito importante crer, ser justificado pela fé. Porque nesse ponto eu e você somos colocados em nosso lugar. Eu e você. Nós somos humilhados pela soberania de Deus. Aqui fica evidente, claro, quem é Deus e quem somos nós. Ele está em um lugar em que eu e você nunca poderemos estar. Ele está em um trono no qual nenhum outro jamais poderá sentar. As nossas limitações, a nossa finitude aqui, elas entram em colapso, porque na soberania de Deus nós perdemos totalmente o controle. Totalmente. Aqui nós precisamos crer, nos entregar, acreditar que Ele, como está escrito em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. É a fé, meu irmão, o firme fundamento das coisas que não se veem. O problema, muitas vezes, da nossa geração, a geração da inteligência artificial, do conhecimento ilimitado, quando confrontada com verdades como essas, ela entra em colapso porque ela quer explicações para tudo. Mas não há. Deus é soberano. E nesse ponto, eu e você precisamos nos render, nos humilhar e crer que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. Vamos orar? Pai Santo, nos achegamos ao Senhor com corações humildes, reconhecendo a nossa fragilidade diante da vida. Assim como Jó, percebemos que nossos dias são breves, como a flor que murcha e o rio que seca. Em meio às incertezas e às lutas que enfrentamos, clamamos por Tua misericórdia e pelo Teu conforto. Senhor, quando o desespero nos invade, dá-nos a força para perseverar e a fé para acreditar que mesmo na dor, o Senhor tem um propósito maior para nós. Sabemos que assim como Jó, podemos não compreender plenamente os Teus caminhos, mas confiamos que a Tua sabedoria é infinita e que o Senhor está conosco em cada passo. Renova em nós a esperança, mesmo quando tudo parece perdido, e guia-nos pelos Teus caminhos de justiça e paz. Em nome de Jesus nós pedimos e agradecemos. Amém. Qual foi a parte dessa mensagem que mais falou com você? Me diga nos comentários. E se você quer saber como viver o bom plano de Deus para a sua vida, assista ao vídeo que vai aparecer na tela. Nos comentários, faça o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Deus é soberano. E eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.